Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, pós-feriado, então para nós está sendo como uma segunda-feira, não é mesmo? Porque a gente não teve prática e aula ontem. Então, bom começo de semana para todos nós, que essa semana que vai ser mais curtinha seja muito, muito boa e que vocês tenham tido uma ótima Páscoa e também um feriado de Tiradentes. Vamos lá. Semana passada a gente começou a discutir os Yoga Sutra de Patanjali sobre pranayamas e aí falamos um pouquinho mais sobre os 3 primeiros Yoga Sutras em que ele descreve os pranayamas, em que ele fala mais ou menos como se dão essas técnicas respiratórias. E hoje a gente vai tratar dos 2 últimos Yoga Sutras em que Patanjali fala sobre o resultado da prática dessa técnica, tá bom? Então, novamente, eu trago a Rata Pradipika do professor Roberto e também a ciência do yoga do Timing. E eu queria começar lendo para vocês o primeiro pranayama desses de conclusão, ou primeiro Yoga Sutra de conclusão sobre pranayama, que é o 52, em que ele diz que a partir disso, né, toda a prática do pranayama, desaparece o que encobre a luz. E aí, o que é isso? O que ele está falando, né? Ah, é a luz, piriri, pororó, o que é? E aí, gente, cada um existem algumas pessoas que têm um entendimento um pouco diferente sobre esse encobrimento da luz, mas eu quero ler para vocês o que está nesses 2 livros para que a gente possa debater um pouquinho. A Taimini vai dizer: o encobrimento da luz mencionada neste sutra não é, obviamente, utilizado como referência à luz da alma, mas à luz ou luminosidade que acompanha os veículos mais sutis associados ao veículo físico e que nele interpenetra. Tá, vamos continuar. A distribuição de prana no pranayama e nesse pranayama, quarto pranayama, né? E o desenvolvimento dos centros psíquicos no indivíduo comuns são tais que ele é bastante insensível aos planos mais sutis. Ah, opa, então calma aí, ele está falando aqui do corpo sutil. Quando, através da prática de pranayama, as necessárias mudanças na distribuição de prana tiverem sido feitas e os centros psíquicos tiverem sido ativados, o mecanismo dos corpos mais sutis entra em um próximo e mais íntimo contato com o cérebro físico. E é possível tornar-se cônscio dos veículos mais sutis e da luminosidade que está associada a eles. Então, pessoal, a gente está falando um pouco desse contato com o corpo sutil. O que seria essa luz? Seria essa luz do corpo sutil. E aí, isso, né? Esse contato com os veículos mais sutis é. Uma vantagem desse contato é que as imagens mentais com as quais o praticante vai ter que trabalhar em Dharana e Dhyana tornam-se muito mais precisas e quase tangíveis. Ok? Então, o que ele está falando aqui? O que é essa luz? É este contato com o corpo sutil, porque dentro da tradição do yoga existe o corpo físico, e o corpo físico está atrelado com respiração, com mente, com músculos, enfim, tudo isso aqui é corpo físico. E existe o corpo sutil, que está para além do que nós enxergamos, pensamos, vemos, sentimos, ok? É necessário um treino para ter contato com o corpo sutil. Então vamos ver o que está falando aqui, o que o professor Roberto está falando sobre este sutra. Aqui.
Quanto ao efeito do pranayama, e aí ele vai trazer o que diz esse Yoga Sutra, né? Daí vem o desaparecimento daquilo que recobre a luz. E aí ele fala que é razoável entender que Patanjali queria dizer o que ele queria dizer lendo a próxima frase, que aí eu vou ler completo para vocês, vou juntar, né, os dois sutras, o 52 com o 53, que fica o seguinte: daí vem o desaparecimento daquilo que recobre a luz, né? Então é o 52. A mente, manas, se unifica pela concentração dharana, tá? Que é o 53, que também pode ser lido como e a mente fica preparada para a concentração. Concentração é dharana, ok? Lembrando lá dos passos do Ashtanga, do caminho do yoga. E aí, o que ele está falando aqui? É que o objetivo do pranayama é preparar, perdão, é preparar a concentração, preparar este corpo físico para a concentração, e aí sim a gente vai ter este contato com o corpo mais sutil. Tá bom? É complexo, né, gente? Eu acho que é difícil de entender, assim, apenas conversando sobre isso, e até mesmo praticando. Eu acho que é algo que cada um vai ter que refletir muito bem dentro da sua própria vivência e do seu entendimento da vida, do corpo e de alma ou não, entendeu? O que cada um tem aí dentro de si. Então, eu vou voltar para o timing agora, porque ele vai tratar justamente dessa segunda parte aqui que o professor Roberto tratou. A mente fica preparada para a concentração. É o último sutra sobre pranayama. E aí Taimini diz que agora, enquanto aqui o professor Roberto comenta na Hatha Pradipika que seria apenas uma concentração para dharana, Taimini vai dizer que o segundo resultado da prática de pranayama é o preparo da mente para a prática de dharana, dhyana e samadhi, que são os 3 últimos passos, né? E para praticar-se dharana eficientemente, é necessário ter-se a capacidade de formar imagens mentais vívidas e nítidas e ser capaz de vê-las claramente. Então, isso está bem ligado, né, com lá o Yoga Sutra 52, que precisa tirar isso que encobre a luz, né? Enquanto nossas imagens mentais estiverem manchadas e confusas, não será fácil concentrar-nos nelas ou manipulá-las. Como sabe, oi, gente. Como sabem, a partir da experiência prática, todas as pessoas que tentam meditar. Então é isso que ele está falando. Quando existe uma, aqui ele está falando de uma meditação em imagem, né? Uma imagem mental, né? Então, quando não tem essa clareza da imagem, quando existe algo entre, né, que turva e que a gente não consegue ter uma clareza dessa visualização, é muito mais difícil que a gente consiga se concentrar nessa imagem e consiga de fato meditar nela. Não é mesmo? A mente não parece conseguir retê-las de modo adequado e elas tendem a escapar facilmente. Pranayama, removendo essa dificuldade, facilita muito a concentração. Dizer que pranayama é absolutamente necessário para a dharana talvez não seja justificável, à vista do sucesso também alcançado pelos seguidores de outras escolas do yoga. Mas não há dúvida que ajuda muito na prática de dharana. E aí é por isso que Patanjali faz o pranayama parte integrante de sua técnica do yoga. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que, gente, é possível meditar de outras formas. O budismo tem meditações diversas, por exemplo, que nada tem a ver com yoga em termos de filosofia, né? E mesmo assim, existe sim essa concentração e essa meditação. Ela é possível. Assim como em muitas outras escolas do yoga, não, a prática de pranayama não necessariamente existe. Mas Patanjali entende o pranayama como uma ótima forma,
como uma ótima prática para que Dharana, Dhyana e Samadhi sejam praticados de uma forma mais, não vou dizer simples, porque não é simples, mas mais acessível. É melhor que você passe, pensando em Patanjali, gente, pensando no que a gente está chamando de Hatha Yoga tradicional. É muito mais fácil que você consiga praticar Dharana, essa questão da concentração dentro do Hatha Yoga, se você passou por Pranayama. Por isso mesmo que na lógica de uma aula, na lógica de uma prática, a gente tem toda a questão dos asanas e depois passamos por pranayamas para, enfim, chegar na meditação. Assim como o asana prepara o corpo para o pranayama e para a meditação, o pranayama prepara também o corpo físico para dharana, a meditação. Tá bom? Fez sentido? É difícil? É, mas se a gente tentar olhar para o sistema como um todo, né? Então, quando eu estou falando de pranayama, a gente tentar lembrar a função do pranayama, que tem a ver com as redes prânicas, e fazer esse controle, porque tudo é um caminho, e a gente passa pelo asana, que é um caminho, para passar pelos pranayamas, que é um caminho, para chegar no dharana, que é um caminho, até chegarmos em samadhi, fica um pouco mais tranquilo de entender essas conexões e essas coisas que Patanjali diz assim nos Yoga Sutras. Ok? Então, esse foi o nosso olhar sobre os últimos Yoga Sutras de Patanjali a respeito de pranayama. Depois, ele vai seguir o caminho. Então, porém, durante esta semana e a próxima, que são semanas mais curtas, né, gente? Porque, enfim, essa semana teremos apenas 3 aulas e na próxima também, dado o feriado. O que acontece é que a gente vai trabalhar com técnicas de pranayama durante esse tempo, ok? E aí no próximo mês a gente vai entrar Dharana, Dhyana e Samadhi. Os 3 últimos passos, consequentemente, os 3 mais difíceis também. Certo? Acho que é isso. Se vocês quiserem discutir um pouco mais sobre, se quiserem trazer outras perspectivas também sobre esses assuntos, pessoal, fiquem à vontade. É muito, muito rico que a gente possa conversar sobre isso. Vamos então para adiantar. A nossa aula de hoje vai contar com a técnica respiratória que nós conhecemos como o Dhyana Bandha. Pessoal, o Dhyana Bandha é um pranayama? Teoricamente, não, né? Pranayamas são outra classificação. Porém, o Dhyana Bandha é um exercício respiratório. Então, muitas vezes, o próprio Swami Kuvalayananda, no livro Pranayama, coloca o Dhyana Bandha ali no livro como uma técnica respiratória, como um outro, como se fosse um pranayama. Ele, obviamente, diz que não é um pranayama, mas ele coloca no mesmo lugar que os pranayamas. E o que é um banda? Banda são travas, né? Normalmente a gente quer dizer isso, travas. Então, Jalandharabandha, quando a gente fala, né? É a trava de pescoço que a gente faz trazendo o queixo no peito, não é? E a gente tem vários outros bandas que a gente pratica, e um deles é o Dhyana Bandha, né? E além dos bandas, a gente também tem os mudras, que eu já falei para vocês, como o Yoga Mudra, Brahma Mudra, que são os símbolos. E muitas vezes a gente confunde os mudras com asanas e os bandas com pranayamas, e tudo bem, existem mudras que são feitos como asanas e às vezes como pranayama. Então, gente, eu acho que a gente tem que mais entender a técnica e para que ela serve e assim encaixar ela na nossa prática da forma que seja mais eficiente e mais inteligente possível,
do que ficar procurando pelo em ovo de, ah, não, isso não é exatamente isso não é... Esse preciosismo não leva a nada, não é mesmo? Então, vamos começar a nossa aula entoando o nosso mantra Sahanavavatu. Vocês já têm acesso a ele, fiquem à vontade para me acompanhar ou não. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Começaremos a nossa prática de hoje deitados de barriga para cima. Como se estivéssemos em Shavasana. Então, podemos manter nossas pernas estendidas, os braços ao longo do corpo. Se coloque de uma maneira que você consiga sentir o peso do seu corpo no chão. Vá sentindo como está este corpo agora. Pelo menos aqui em São Paulo estamos passando por uma mudança, né, no tempo. Finalmente está ficando um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais friozinho até. E às vezes isso pode afetar a gente até um pouco negativamente, né, essa mudança do tempo. Então, preste atenção em como é que você tá. Às vezes a gente nem para, né, pra perceber, putz, nossa, tô sentindo que minha garganta tá um pouco inflamada. Ai, tô sentindo aqui os seios da face um pouco cheios, né, um pouco inflamadinhos. Presta atenção no que você tá sentindo. Presta atenção no que o seu corpo tá te dizendo. É importante saber ouvir o que ele te diz. Perceba também as partes do seu corpo que encostam no chão. Como você sente essas partes do corpo? Como é que é este contato com o chão? Às vezes, quando estamos em cima de um tapetinho ou de um tapete, esse contato é mais quentinho. Mas, a depender, o seu piso pode estar bem gelado. E talvez você não esteja em nenhum tapetinho. Vá observando. E aos poucos trazemos nossas pernas
flexionadas, os joelhos apontam lá para cima, as pontas dos pés estão no chão. Vamos levar as nossas mãos para trás da cabeça, elas ficarão entrelaçadas lá atrás da cabeça e nós levamos os nossos cotovelos em direção ao chão, abrindo bem o peito. É possível que os seus cotovelos não toquem o chão, não tem problema nenhum. O importante aqui é que você sinta que o alongamento acontece tanto no peito quanto nos braços e até mesmo lá nas costas. E agora os cotovelos vão apontar lá para o teto e nós vamos puxar a nossa cabeça em direção ao peito. Lembrando que aqui quem faz a força são os braços e não o pescoço. A cabeça está bem relaxada lá nas mãos. Puxamos. Lembre-se de soltar a sua cabeça nas mãos. E retornamos. Estendemos novamente os nossos braços. Hoje faremos o Diana Banda, então é legal que a gente esteja com o peito bem aquecido e com essa região bem alongada também. As mãos vão retornar lá para baixo com os braços ao longo do corpo e nós vamos continuar trabalhando essa região. Eu vou chegar um pouquinho para baixo só para eu ter um pouquinho mais de espaço lá para trás. Fiquem tranquilos porque agora vamos trabalhar apenas com o braço. Então, primeiro levamos o nosso braço direito lá para trás, estendemos ele lá no chão. Se possível, a mão direita toca o chão. A gente mantém a palma da mão apontando para o pé e aos poucos estendemos cada vez mais o nosso braço lá para trás, lá para trás, lá para trás. Como quem quer alcançar mais longe, mas sem tirar a mão do chão. E relaxamos, deixando o braço ainda lá para trás. E agora, levamos o braço direito que está aí lá em cima da cabeça, lá para o lado esquerdo. E o nosso tronco acompanha essa lateralização. Nós viramos escorregando pelo chão lá para o lado esquerdo. A nossa mão esquerda vai chegar mais próxima do pé esquerdo e nós lateralizamos um pouquinho, abrindo bem aí o lado direito da nossa caixa torácica. Sinta a sua respiração nesta região do seu corpo. Retornamos e abaixamos o nosso braço direito. Observamos. Braço esquerdo agora vai lá para trás. Mão esquerda toca o chão se possível. E aos poucos vamos estendendo cada vez mais o braço esquerdo lá para trás. Como quem quer alcançar algo que está lá longe.
Relaxamos sem tirar o braço lá de trás. E lateralizamos primeiro o braço e depois todo o nosso tronco. E vai escorregando lá pelo chão. A mão direita chega lá mais próxima do pé direito. O quadril se mantém no lugar. A única parte que vai se mexer é lá do tronco para cima. Retornamos devagar. Observamos. Perceba se você consegue sentir algum tipo de alongamento na região torácica, na região do meio do peito também. Iremos agora para uma postura invertida. Então você já sabe, não me canso de dar essas contraindicações porque não quero que vocês se machuquem. Então, caso você tenha problemas cervicais, problemas de coluna, cardíacos, tenha comido, enfim, são muitas questões. Se atente na hora de fazer uma invertida. Caso você tenha qualquer uma dessas questões, e mesmo assim você faça invertidas, você vai fazer Ardha Halasana, meio arado, e não vai seguir para Halasana ou arado, ok? Em Ardha Halasana, nós estendemos nossas pernas 90 graus do chão e não seguramos. Os pés apontam lá para cima e os dedos apontam para a nossa cabeça. Caso esteja muito difícil manter as pernas assim, você pode sim dobrá-las, flexioná-las um pouquinho. Caso você vá seguir para o arado, Halasana comigo, as mãos estão lá no chão e nós fazemos um impulso com o corpo, mas ao invés de entrarmos na vela, levamos as pernas lá para trás. Caso você não consiga levar os pés no chão, tudo bem, você pode parar aqui no meio. Você pode também flexionar os seus joelhos e trazer eles ao lado das orelhas. E você também pode levar os seus pés no chão, caso consiga. Está faltando um pouquinho de espaço. Quem ainda está comigo, retorna devagar. Pode flexionar as pernas e voltamos elas para aquela posição em que as plantas dos pés tocam o chão e os joelhos apontam para cima. Sentimos um pouquinho o corpo aqui. Entraremos agora em Pavana Muktasana, você já conhece. Trazemos ambas as pernas em direção ao peito e abraçamos elas pela frente dos joelhos. Existe um certo vigor aqui para trazer as pernas cada vez mais próximas do peito, porém, não existe tensão, então cuidado para não enrolar os ombros lá para frente, para não franzir a testa, enfim, relaxe no esforço, esteja confortável e estável. E para completar a postura, vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre, sempre, sempre trazendo o queixo no peito. Retornamos primeiro a cabeça, depois as pernas, e vamos nos colocando
de bruços. Quando você entrar na postura de bruços, descanse um pouquinho. Sinta como o seu corpo se dispõe agora no chão. É diferente, é outra postura. Os apoios são outros. Nos preparamos então para entrar em Bhujangasana, a postura da cobra. Então as pernas estão estendidas e unidas. Nós apoiamos a testa ou o queixo no chão. As mãos vão ao lado das últimas costelas, os dedos estão virados em direção à cabeça. A intenção é de juntar as escápulas lá atrás e assim tiramos a cabeça do chão. E aos poucos vamos elevando o peito lá para cima. Quem está comigo retorna e descansa. Faremos agora então Dhanurasana, a postura do arco. E caso você não faça ou não esteja bem hoje para fazer o arco, você vai fazer a arte da Dhanurasana, o meio arco. Então apoiamos testa ou queixo no chão, as pernas estão unidas, mas vamos trazer a perna direita em direção ao glúteo, flexionando o joelho direito. Nós seguramos preferencialmente o nosso pé direito. Mas caso não seja possível, você segura o tornozelo ou então faz este movimento em direção ao pé, caso não consiga segurar. Repita o mesmo processo com a perna esquerda. Agora você vai avaliar como está a sua coluna e decidir se você quer ficar aqui no meio arado, trazendo, os seus pés cada vez mais em direção aos glúteos, ou se você vai prosseguir comigo para o arado. Para fazer o arado, vamos afastar os nossos pés dos glúteos. As pernas puxam os braços e não o contrário. Retornamos devagar. Faremos então, pessoal, Anantasana, a postura do coração derretido, que é aquela variação da postura do gato. Então, primeiro nos colocamos na postura do gato, a fim de, estando aqui no gato, iremos estender os nossos braços lá para frente e escorregar com a intenção de encostar o peito no chão. Você pode tocar ou o queixo ou a testa no chão. E o quadril aponta lá para cima, pessoal. Ok? E daqui vamos para Balasana, a postura da semente ou da criança, em que levamos todo
o nosso corpo lá para trás, sentamos em cima dos pés, entregamos o corpo ao chão, encostando a testa no chão ou em uma almofada, caso você prefira. Se você não consegue entrar nessa postura por conta dos joelhos, você pode se sentar com as pernas cruzadas. E daqui, vamos aos poucos nos colocando de pé. Então, cada um da sua forma, como for mais confortável e como preferir. Vou apontar agora a câmera para mim aqui de pé. Faremos hoje, pessoal, uma postura de equilíbrio que se chama Garudasana, a postura da águia. Pessoal, olha, é uma postura levemente desafiadora. Não é uma coisa assim, nossa, impossível, mas também não é super fácil. Eu cortei a minha cabeça aqui só para mostrar para vocês, por quê? Essa postura não envolve muito a cabeça, mas ela envolve as pernas e os braços. Lembrando que essa é uma postura de equilíbrio. Então, se você precisar, apoie-se na parede ou então use aquela cadeira de segurança na sua frente. Ok? Pessoal, Garudasana, ela é uma postura muito interessante. Porque, para além da gente trabalhar o equilíbrio, existe uma torção dos membros. É muito legal. Então, nós vamos começar com o lado direito. A nossa perna direita se mantém no chão, nós fazemos a nossa técnica de equilíbrio e vamos enrolar a nossa perna esquerda pela frente da perna direita. Desta forma. Tem gente que não consegue trazer o pé aqui para o outro lado. Não tem problema. Você pode só fazer essa primeira voltinha. E aí entram os braços, pessoal. Vamos trazer o braço direito em cima do braço esquerdo. Braço direito em cima do esquerdo, eles se encaixam. E cruzamos um em cima do outro. Assim. Braços colocamos no ponto imóvel, temos Garudasana. As pernas podem se flexionar. Retornamos devagar. Vamos fazer ao contrário agora, pessoal. Então, muita atenção. Perna esquerda, fazemos todo o nosso truque lá do equilíbrio e cruzamos a nossa perna direita por cima da esquerda, com a perna esquerda flexionada. Agora, ao invés do braço direito por cima, o esquerdo vai por cima e nós cruzamos novamente. Algumas pessoas não conseguem cruzar o final, tudo bem, pode deixar assim. Também, certo? Não precisa encostar palma com palma. Foque em um ponto fixo e imóvel. Retornamos devagar. Sinta o seu corpo por um instante. Entraremos agora em Uttanasana. Começamos flexionando o nosso quadril. Quando acabar este movimento de flexão, quando ele não for mais possível, flexionamos então a coluna.
podendo também flexionar os joelhos levemente. E deixamos que o peso do corpo caia lá para baixo. E aos poucos nos colocamos sentados. Estamos aí sentados com as pernas cruzadas e observando um pouquinho como está o nosso corpo agora. Faremos Gomukhasana, a postura do rosto da vaca, né? Da cara da vaca. Estamos com as pernas, né? Cruzadas. Eu aqui estou com a minha perna direita por cima da esquerda. Se você não estiver assim, por favor, faça isso. Fique com a perna direita por cima da esquerda, porque nós vamos deslizar a perna esquerda lá por baixo e a perna direita por cima, até que os nossos joelhos se encontrem no meio e os pés estejam ao lado dos glúteos, apoiando o peito no chão, ok? Primeiro seguramos aqui nos joelhos e faremos agora a parte dos braços. Levamos o nosso braço direito lá por cima, para trás das costas, e o braço esquerdo lá por baixo, para trás das costas. E a ideia é que as mãos se encontrem lá atrás. Se você não conseguir segurar uma mão com a outra, não tem problema. O importante é a intenção e que você não feche o seu peito nessa tentativa. Muito pelo contrário, que você abra bastante ele. Soltamos as mãos e vamos aproveitar que estamos aqui e vamos levar o nosso peito em direção aos joelhos. Até onde for confortável, por favor. As mãos podem ir no chão. Faremos agora para o outro lado. Então, retornamos devagar. A cabeça é a última que sobe. Trocaremos de lado. A perna direita que estava por cima vai lá por baixo. E a perna esquerda vem por cima. Vamos escorregando as pernas até que os joelhos se encontrem aqui no meio e os pés estejam ao lado dos glúteos. O nosso braço esquerdo vai lá para trás das costas por cima e o direito vai por baixo e as mãos se encontram lá atrás. Ou então, tentam se encontrar. O importante é manter o peito bem aberto. E vamos soltar os braços e levar o peito em direção aos joelhos.
Retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. E nós vamos nos colocando deitadas, de barriga para cima, em Shavasana. As pernas estão estendidas. Elas estão bem separadas, mais ou menos na largura do seu tapetinho. E os pés caem para fora. Os braços ao longo do corpo, mãos com as palmas voltadas para cima. E a gente abre um espacinho aí nas axilas. A cabeça está bem soltinha no chão. Caso você não consiga ficar nessa postura, você pode adotar alguma outra. Assim como você também pode usar almofadas, cobertores, enfim, fique à vontade. Perdão. E vamos permitindo que o nosso corpo relaxe aqui, que ele entregue o seu peso ao chão cada vez mais. É como se o relaxamento fosse se expandindo para todo o nosso corpo, partindo lá do meio dele. E a cada inspiração, como se esse relaxamento se espalhasse, e a cada expiração, o nosso corpo se entrega mais ao chão. Você não precisa controlar a sua respiração agora. Apenas sinta essa intenção de espalhar o relaxamento, entregar o peso do corpo ao chão. E permita que todo o seu corpo seja afetado por isso. E cada parte do seu corpo, lá dos dedos dos pés até o couro cabeludo, todas essas partes sejam afetadas. Todas possam relaxar. Aos poucos, vamos adotando respirações mais profundas. Começamos a movimentar o nosso corpo pelas mãos e os pés. Deixamos que este movimento se propague
E vamos realizando todos os movimentos que o corpo nos pede. Pode espreguiçar e bocejar. Fique à vontade. Faça tudo que sentir que precisa fazer agora. Até que aos poucos nós vamos nos colocando sentadas, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Como já falado anteriormente, hoje vamos fazer o Dhyana Bandha. Vocês já conhecem a técnica, mas eu vou repetir para vocês. E caso vocês tenham quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar. No Dhyana Bandha, nós adotamos a respiração 100% torácica. E, após fazer isso, nós pegamos o ar, enchemos bem o tórax apenas. Depois, expiramos de uma vez só. Soltamos todo o peso, deixando o abdômen solto. E, neste momento de pausa respiratória, com o Baka, nós vamos expandir o tórax sem ar. Até o momento em que a gente sentir que precisamos pegar ar e aí deixamos a respiração livre. Ok? Faremos a técnica 6 vezes, certo? Cada um no seu tempo, não vou ficar contando, já fez mesmo. Cada um no seu tempo, 6 vezes a técnica completa, que é uma inspiração torácica, esvazia de uma vez, enche o tórax sem ar e solta. Ok? Cada um na sua, mas se quiserem me acompanhar, fiquem à vontade. Lembrando que, pessoal, na hora que nós formos encher a caixa torácica, porém sem inspirar, podemos apoiar as nossas mãos aqui nos joelhos, as mãos voltadas para dentro. A gente arqueia até um pouquinho as costas, né? Vamos um pouquinho para frente. E os cotovelos dobram e nós empurramos os joelhos para o chão. Isso ajuda bastante na hora de inchar o tórax sem ar. Ok? Então vamos lá. Não interrompam a técnica de vocês, mas isso é um efeito muito comum de Dhyana Bandha, pessoal. Quando a gente consegue fazer de fato esse vácuo, a gente sente que essa parte que entra bastante, dá uma coceirinha. Fica.
Após você retira 5 ou 6 vezes, observe a sua respiração. Perceba como este treinamento de Kumbhaka reduz bastante a vontade de respirar. Essa é a ideia. Caso você não esteja sentindo essa vontade de respirar menos, tudo bem, pode ser normal. O que você não pode sentir é esse desespero pelo ar. Você não pode ficar ofegante. Caso você esteja ficando, talvez seja melhor você diminuir um pouquinho este tempo de retenção, ok? Se você estiver com qualquer dúvida a respeito desses, desses momentos, desses movimentos, da retenção, de como inspirar, por favor, me avise. A gente pode trabalhar isso melhor individualmente, ok? E para terminar, faremos uma meditação tendo como âncora a nossa respiração. Aquela meditação que eu já trouxe há um tempo atrás, das 7 respirações. Contaremos 7 respirações, 3 vezes seguidas. Lembrando que a meditação é um looping, então a gente vai acabar se perdendo e aí a gente volta a se concentrar na nossa respiração. Caso você esteja contando até 7 e se perca, nossa, onde é que eu estava? Volta para o 1. Caso você passe, volta para o 1, porque isso tudo é um sinal de desatenção e que a gente precisa voltar para a âncora, para aí sim conseguir voltar a fazer o caminho da meditação. Tá bem? Cada um no seu tempo, lembrando que são 7 respirações não controladas, 3 vezes. Ok? Vamos lá.
Cada um vai encerrando o seu tempo. Lembrando que a meditação, pessoal, é uma prática diária. Então, muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade, fica se cobrando. Poxa, eu tô me distraindo. Toda hora eu me distraio na meditação. Só que a gente tem que lembrar que isso faz parte do loop meditativo. Isso é uma parte da meditação. E com o tempo e a prática, aí sim é possível diminuir esses loops, sabe? Ao invés de fazer 50 mil loopings durante 5 minutos que seja, a gente passa a fazer 20, 10, quem sabe 5, quem sabe 1, mas isso é só com o tempo e com a prática diária. Então, por favor, não se cobrem tanto, não tenham tanto essa coisa, ai, não consigo, não consigo, ai, ai, ai. Não faz bem, nem para você, nem para sua prática meditativa, não vale a pena, ok? Gostei, pessoal. Muito obrigada pela aula de hoje. Que tenha sido uma ótima volta de feriado, que vocês possam aproveitar bastante essa semana. E é isso, pessoal. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Muito boa noite e até quinta-feira agora. Tchau, tchau.